O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados irmãos e irmãs que estão ligadinhos aí no programa Jesus e a Salvação desta manhã de quarta-feira. Acabei de fazer essa leitura dos Salmos de número 27. Graças a Deus. Que palavra esta dos Salmos de número 27, que nos traz uma mensagem tão maravilhosa, tão poderosa, mostrando para nós que o Senhor, Ele está acima de todas as coisas. E assim, a nossa confiança, ela deve estar depositada inteiramente nesse Deus, que é o Todo-Poderoso. E ela se expressa, essa confiança, no caso aqui do salmista, dizendo que o Senhor é a luz, é a salvação. E dessa forma, quem ele iria então temer? Se o Senhor, ele é a força da nossa vida, de quem vamos nos recear? Então nós não temos que ficar perturbados. A nossa alma não pode ficar perturbada com a situação que está ao nosso redor. Ao contrário, nós temos que sempre procurar estar na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Percebam aqui no verso de número 4 que eu li, uma coisa eu pedi ao Senhor, mas não só pediu, mas disse, buscarei. É importante isso aqui para mim e é importante isso aqui para você. O desejo de estar na casa de Deus, na presença de Deus, mas não só o desejo. Também existir a ação de se deslocar, de realmente se esforçar para estar na casa do Senhor. Mas também não é só a casa física, não é só o templo físico. Porque o Senhor, ele não habita em casas, em templos, feito pelas mãos dos homens. É a presença dele. É diferente, há uma distinção muito grande aqui em você, em todo o tempo que você caminha, você só há duas possibilidades para nós. Ou nós estamos em trevas, ou nós estamos na luz. Ou nós estamos na presença de Deus, na luz que eu mencionei, ou nós estamos fora da presença de Deus, nas trevas. Não existe um meio termo aqui. Ou eu estou com Deus, ou estou sem Deus. Ou eu confio, ou eu não confio. Então o salmista, o desejo dele aqui, a sua oração. Então desejo, transforme esse desejo seu em oração. Busque a Deus, peça para Deus. Existem adversidades, dificuldades, mas há possibilidade de você conversar com o Senhor. Ele abriu a porta para nós. Aquilo que era impossível para cada um de nós, Ele tornou possível. Como? Entregando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E assim abrir a porta, abrir o caminho da salvação, o acesso até a sua presença.
Então, por meio de Cristo Jesus, que disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por meio de Cristo Jesus, nós chegamos agora até Deus. E neste ambiente agora, você pode orar, você pode falar com o Senhor, você deve conversar com Ele. Então o salmista aqui no verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor. Então existe o momento da oração, o momento da busca da presença do Senhor, no desejo de alcançar algo de Deus. Então isso aqui é desejo. Transforme o seu desejo em oração. Transforme os seus anseios em oração, em busca da presença do Senhor. Peça a Ele, peça. Agora, não fique somente nesse primeiro ponto do versículo 4, da oração. Transforme isso em algo mais concreto na sua vida agora. A fé, ela pode parecer abstrata, mas desde que ela fique somente no campo do invisível. Mas se você pegar a sua fé, a fé que Deus tem te dado, tá? Que fé é o poder de Deus para nós enxergarmos o invisível, tomar posse do impossível, crer no incrível. Então, se você tomar posse da fé verdadeiramente e você agir, você caminhar em direção àquilo que você agora está buscando de Deus, você está crendo que vai alcançar, e você ir em direção a isso, olha, a vitória é sua. Deus vai te conceder vitória. Você vai chegar até o ponto que Deus quer que você chegue. Olha o desejo, vou repetir para vocês, para ficar bem patente nesta quarta-feira para nós, esta mensagem do Salmo 27, o verso de número 4. Então, uma coisa eu pedi. Então, primeira parte, a oração, é a petição. Segundo, buscarei. Eu vou buscar, eu vou correr atrás, eu vou me mover do lugar onde eu estou. Eu vou em direção àquilo que eu quero. Ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar de mim o que Deus tem me prometido. Então o Senhor, Ele é a tua luz e a tua salvação. Quem que você vai temer? O Senhor é a força da sua vida. De quem você vai recear? Então perceba que houve ataque contra o salmista. Então quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, olha que não era qualquer investimento não. Não era qualquer investida não. Colocando melhor aqui a expressão. Era um ataque duro, perverso, com desejo de morte. Mas ele diz que tropeçaram e caíram. E aí, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Como que está essa nossa confiança hoje? Você levantou de manhã, você elevou os seus olhos para o alto e os seus pensamentos a Deus e agradeceu a Ele hoje por essa quarta-feira? Bem, se você não fez isto, você já fez aqui na oração junto comigo. O propósito do programa Jesus e a Salvação nesse horário é exatamente isso aqui, meu irmão, minha irmã. Você que está me acompanhando, é fazer com que você comece o seu dia de cabeça erguida, crendo na sua vitória, crendo naquilo que Deus tem para você. Então o salmista, depois de tudo isso, ele concluiu: eu preciso estar na casa de Deus. Eu preciso habitar na presença de Deus. Eu necessito morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É aqui que nós temos que estar. Então vou repetir: casa do Senhor não é templo, não é igreja,
é o lugar, o ambiente onde você está agora. Lembrem-se que ontem, na segunda-feira também, eu mencionei isso com vocês, de que o Senhor Jesus, quando o Pai o ressuscitou, Ele o fez sentar nos lugares celestiais. E quando Jesus ressuscitou, diz Paulo aos Efésios capítulo 2, nós ressuscitamos com Ele. E daí, assim como o Pai ressuscitou o Filho, o Pai também nos ressuscitou a nós e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Mas é muito fácil sair deste lugar. É muito fácil perder essa condição. Ah, presbítero Denilson, é fácil? É. Sabe como? Dependendo daquilo que você vê. E como você vê, como analisa a situação. Aquilo que você ouve. Como você ouve. Cuidado com aquilo que ouve. Então o que nós ouvimos, o que nós vemos vai descer ao coração. Viu? E daí nós vamos ficar alimentando isto. Pode ser que isso aqui seja algo ruim. E vai prejudicar a nossa vida espiritual. E vai querer nos tirar deste lugar onde o Senhor Deus nos colocou em Cristo Jesus. Eu repito, é como Paulo escreve aos Filipenses. Eu não canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Capítulo 3, verso 1 de Filipenses. E eu também estou aqui nessa mesma condição. Então eu quero mais uma vez falar a respeito do casal que estava no Jardim do Éden. Qual que foi a estratégia da serpente, que ali é a figura do diabo, o adversário de Deus? Qual que foi a estratégia dele para tirar, arrancar aquele casal da presença de Deus? Então, antes de tirar o casal do Jardim do Éden, presta atenção nisso que eu estou falando, é muito importante. É muito importante que você ouça com atenção isso. Então preste atenção. O primeiro passo da serpente não foi tirar o casal do Jardim do Éden. Eles não tinham condições, ela não tinha condição para isso. Então, antes de tirar o casal do Jardim do Éden, ela precisava tirar Deus da vida do casal. A hora que tirasse Deus da vida do casal, aí ela teria o controle da situação. Porque Deus na vida do homem, quem controla é Deus. Preste atenção na mensagem. Preste atenção naquilo que Deus tem para você nessa manhã. Ó. Preste atenção. E depois você vai dizer para demais irmãos, compartilhe isso. Fale para os outros ouvirem as mensagens que Deus está nos dando nas manhãs. Nas manhãs, já comece o dia ouvindo a voz de Deus. Não comece o dia assistindo o jornal sensacionalista que está aí, não. Pior é a pessoa que começa o dia assistindo o jornal sensacionalista, que já começa o dia para baixo, como derrotado, amedrontado. É isso que a serpente quer. Comece o dia ouvindo a palavra de Deus. Fale com mais pessoas, passe mensagem para mais pessoas, traga mais pessoas para cá amanhã, em nome de Jesus. Se você falar assim, pastor, eu quero que outras pessoas ouçam essa mensagem, que o Senhor passa uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu vou fornecer para você essa mensagem, para você compartilhar. Então olha só, vou voltar para a mensagem aqui. Então antes da serpente tirar aquele casal do jardim, precisava tirar Deus da vida do casal. Porque enquanto Deus está na vida do homem, quem controla a situação é Deus. O homem está animado, fortalecido, protegido, guardado, está no Salmo 91, verso 1. E aí a serpente, o diabo não tem acesso, ele não consegue. Então a estratégia dele primeiro era tirar Deus da vida do casal. E ele vai fazer isso como? Deturpando a palavra de Deus. Então aquilo que a mulher começou a ouvir ali, não era para dar ouvido à serpente,
Era para ter dado ouvido a Deus, atenção à palavra de Deus. Mas quando nós damos ouvido à voz da serpente, que chega até nós de várias formas, o pior que nunca que chega, ele nunca que vem como ele verdadeiramente é, não é verdade? Não chega para nós aí com peludo, um tridente na mão, aquele rabão comprido. Não, ele não chega desse jeito. Não é assim que ele vai transmitir mensagem. Ele vem de uma forma disfarçada. Chega por meio das redes sociais hoje. Chega por meio das redes sociais. Chega aí por meio das mídias, tá? Esses programas televisivos aí. É assim que o diabo tem chegado e tentado alcançar a mente das pessoas. Aqueles que já estão nas trevas, ele já está dominando. E ali, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta 4, verso 4, ele vai dizer: o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Incrédulos. Já são incrédulos, já estão com a mente entenebrecida. Agora, ele precisa fazer com que outras pessoas cheguem a essa mesma condição de incredulidade. Mas para isso ele precisa trabalhar na mente. E aí ele começa a enviar as mensagens sujas dele, que muitas das vezes elas não são repudiadas por nós, porque no primeiro momento parecem até ser coisas boas. Parece até ser coisas que nós precisamos mesmo ouvir. Eu preciso ser bem informado. Mas no meio de tanta informação deste mundo, quanta sujeira está chegando até a nossa mente, maculando, manchando. E aí então, quando ele conseguiu isso com a mulher, ele tirou Deus da mulher, porque ela desobedeceu a palavra de Deus, o Senhor sai. Quando o Senhor sai, o casal olha para si e vira que estavam nus. O que é essa nudez física? A nudez espiritual, meus irmãos. Deus saiu. Se o Senhor Deus sai da vida do homem, o homem está nu espiritualmente. E aí eles percebem, e agora? E aí vai arrumar meios físicos para tampar a nudez que é espiritual. De que jeito? De que jeito que nós vamos resolver um problema espiritual com recursos humanos? Desde quando? Você já prestou atenção nessa mensagem? Essa simples mensagem de Gênesis capítulo 3. Quando perde a presença de Deus, o homem está despido, o homem está nu, ele está na sua vergonha. E aí suscetível a todas as mensagens que aí o diabo quer mandar. E a partir daí que estavam nus, então eles são lançados fora da presença de Deus. Agora o diabo está com controle total sobre a vida do ser humano. Tanto é que depois, tendo filhos fora do jardim, um irmão vai assassinar o outro irmão. Pronto, o diabo está no controle total. Mas nós precisamos agora estar na presença de Deus. E o Senhor, para resgatar o homem, então enviou Jesus Cristo para morrer pelo homem na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, pagou o preço do resgate, fomos resgatados lá da garra de Satanás, e ao terceiro dia Jesus ressuscita, ressuscitamos com ele, nos deu a sua vida, e agora nós estamos na presença dele. E precisamos permanecer, porque o diabo, ele continua com a mesma estratégia desde o princípio. E muitos crentes, infelizmente, estão sendo engodados, estão sendo ludibriados, estão sendo iscados, estão sendo arrastados para o ambiente do diabo. Estão levando vida de derrota, estão levando vida de miséria, crentes levando vida de miséria. Mas você que está ouvindo agora esta mensagem, você vai tomar uma posição diferente. Uma coisa é pedir ao Senhor. Bem, surgiu aí o desejo? Ore, busque a Deus, peça mesmo. Uma coisa
pedi ao Senhor, agora buscarei. Bem, se esforce. Se esforce. Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Após isso, se anuncia o reino de Deus. E muitos se esforçam para entrar nele. O reino de Deus está aqui. Viu? O reino de Deus está aí. Jesus já te tirou do lamaçal de pecado. Já te trouxe para a sua maravilhosa presença. Agora busque permanecer. Por que, irmão, eu tenho que permanecer? Olha o que o salmista vai dizer aqui, nessa mensagem do Salmo 27, verso 4 ainda. Então, buscarei. O que ele ia buscar? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Estar na presença de Deus todos os dias. Venha para mais perto. Você que está ouvindo a mensagem aqui no programa Jesus é Salvação, venha para mais perto. Não fica perto da porta. Não, venha para mais perto de Deus. Não fique no limiar da porta. Não fique olhando de longe. Se achegue mais. Se aproxime mais. Então, na casa do Senhor. Porque quem fica na presença de Deus, depois de estar no templo, é consequência. Vai ter alegria em se dirigir para a igreja. De forma alguma eu estou dizendo que a igreja não tem necessidade. Não, aquele que está na presença de Deus em todo o tempo, ele vai ter prazer em estar numa reunião de culto junto com os irmãos para juntos se apresentarem diante de Deus. Então uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Não é quando tiver problema, não é quando a coisa apertar. São todos os dias da minha vida, é todo tempo, em todo tempo, na presença de Jesus. Em todo tempo, na presença de Jesus. Com alegria, com satisfação, com prazer. Tá? E aí então, na presença do Senhor, todos os dias, com o propósito de contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. Aí você vai para o templo para poder aprender. E depois que fizer tudo isso, o Senhor, no dia da adversidade, te esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo te esconderá e pôr-te-á sobre uma rocha. Tá bom? A minha cabeça, agora a voz do salmista, será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. Está aqui para você a palavra de Deus. O Senhor quer te dar grande bênção, te dar grande vitória. E está mostrando para você aqui o caminho para você percorrer e para você chegar diante dele. Não perca a oportunidade. Não perca. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando ricamente em nome de Jesus.